E é maravilhoso quando a gente depara com empreendedores que têm esse espírito de aprendizado contínuo, né? De se colocar na posição de aprendiz, de fazer o que tem que ser feito, de pagar o preço e sem mimimi, vai lá e faz, né? Isso é maravilhoso. Então são 5 anos de persistência, de dedicação, de comprometimento, de realmente estar, assim, não negociar com o fracasso. Acho que seria essa o resumo da obra. Sejam bem-vindos ao podcast Liberdade Empresarial, o podcast para você empresário que quer viver com lucro, liberdade e propósito, sem ter que escolher uma coisa ou outra, é tudo isso junto. Eu sou Carolina Santos e hoje a minha convidada é Márcia Zanon. Ela que é graduada em Fisioterapia pela Universidade Estadual de Londrina, tem pós-graduação em Ortopedia e Traumatologia, tem formação em Pilates desde 2005, e vem fazendo mentorias semanais em Pilates há mais de 3 anos, ininterrupto se dedicando a melhorar, aperfeiçoar a prática e a técnica, e são mais de 19 anos dedicados ao Pilates. Márcia também é proprietária da Centro Físio, uma clínica de fisioterapia e estúdio de Pilates, que em março completou 30 anos. É uma jornada intensa de empreendedorismo, com certeza. E Márcia tem um marco muito bacana também, que já fica aqui de exemplo para todos. Mais de 50% dos alunos, dos clientes, estão com ela há mais de 10 anos. Olha o nível de retenção, gente. Retenção de clientes extraordinário. E a Márcia lidera, né, uma equipe com mais 7 profissionais. Além de tudo isso, ela é mãe, esposa e cristã. E olha só, gente, que maravilha. A Márcia também é minha mentorada, a qual eu tenho o privilégio de acompanhar há alguns anos. Muito obrigada pela tua participação, pela tua presença, Márcia. Você é um exemplo realmente de garra, determinação e de sucesso. 30 anos não é para qualquer um. Parabéns. Seja bem-vinda. Até me emocionei aqui. É diferente a gente ouvir, né, falando. E muito obrigada, Carol. Passou um filme na cabeça? Muito, muito. E Que muito bom. Obrigada mesmo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. É um desafio, mas é um prazer. Imagina. Muito grande. E eu quero aproveitar esse momento, assim, fazer um agradecimento especial para você, claro, publicamente, porque foram alguns anos, na verdade, eu tenho contabilizado, são 5 anos, e eu sempre brinco que é quase uma nova formação, né? É uma nova formação, uma nova faculdade em gestão, mas a sua atenção, o seu cuidado. Você sempre foi muito solícita comigo, muito generosa, e o aprendizado assim foi imenso. Uau. E realmente trouxe muita transformação, não só para o meu trabalho, né, para a minha vida profissional, para a minha empresa, mas para mim como pessoa também, com todas as suas orientações e outros treinamentos que fizemos, não só que fiz com você, mas que fizemos juntas e que, meu Deus, foi... Parabéns. Foi maravilhoso. Uma jornada, né? Uma jornada. 5 anos. 5 anos. Eu fui lendo aqui, né, a tua bio, e você falou disso também, né, de estar realmente vivendo muita coisa, né, e talvez passou muita coisa na sua cabeça. Na minha passou também muita coisa na cabeça. Eu lembrei daquela Márcia lá de 5 anos atrás, né, os desafios que tinha, o que você estava vivendo, quais eram os obstáculos a serem superados ali. Agora eu vou já mandar a primeira pergunta aqui, Márcia. Você olhando para trás aí, nesses 30 anos, sim, né? E especificamente nos últimos 5 que a gente tem caminhado juntas, o que mudou de lá para cá? Quem era a Márcia e quem é a Márcia hoje? Como pessoa, né, eu posso falar que hoje eu me reconheço mais. Né? A minha identidade, eu vou dizer assim que eu não sei se eu ainda a encontrei totalmente, mas eu estou muito perto disso. Então... Só isso já faz muita diferença na forma da gente lidar com todas as situações, tanto boas quanto nas dificuldades. Só o fato de resgatar e fortalecer a identidade. A identidade. Uau. Fala mais, então. Eu vejo muita gente perdida nesse aspecto, já fui essa pessoa também, mas para muita gente, talvez, que está em casa, ainda não entendeu, né? Qual que é essa pegada? E o que isso pode mudar na vida do empreendedor? Na verdade, se você não se conhece, né, você não sabe nem como lidar com as situações. Então, o que trouxe para mim foi muita segurança, mais segurança, na verdade, me posicionar melhor, né, não só com as pessoas que trabalham comigo, mas também com os meus clientes. E a forma de olhar mesmo para o negócio, o que eu quero?
né? Eu estou em busca de quê aqui? Por que eu estou fazendo tudo isso? Então, antes, eu me via como uma profissional da área da saúde, cuidando das pessoas, tratando da dor delas. Né? Hoje, eu me vejo como uma pessoa que tem uma empresa, né, um empreendimento, que busca crescer dentro desse empreendimento, mas sem deixar de cuidar das pessoas, né, de ter esse cuidado com as pessoas. Legal. Eu me lembro lá atrás, quando nós começamos, né, acho que foi até na primeira, que onde a gente falando sobre isso, né, sobre crescer, e a minha dificuldade era pensar como é que eu vou crescer e deixar de ter a qualidade, de ter esse olhar humanizado, porque o meu trabalho é com a saúde das pessoas. Então, eu valorizo muito isso, eu penso muito nisso, né, em tudo que eu vou fazer ali. Então, assim, tem essa possibilidade, né? E a gente começa a olhar novos caminhos. Então, há 5 anos atrás, até mais, até eu comecei a ver a necessidade de mudar a forma do meu negócio. Eu não sabia o quê. Algo incomodava, você não entendia o que exatamente. Muito, mas eu não sabia o que era. E fui em busca disso, fui para outro lugar, tal, que despontou uma chaminha ali, que eu sempre falo que eu fui em busca da ponta do novelo ali, do nó do novelo ali. E aí, com indicação de amigos, me falaram de você, e eu falei assim, então, vamos lá ver, que era uma situação específica, eu precisava de uma orientação. E aí, naquele momento, você já me trouxe várias possibilidades, né? Então, por que você não faz assim, assim, e aquilo já ficou ali, né, criando uma sementinha. Legal. Então, desse período aí até agora, então eu consegui fazer muitas mudanças ali no meu negócio. Inclusive, o número de profissionais que trabalham comigo aumentou. Quanto eram antes? Antes eram 3. Agora são 4. 7. Agora são 7, 8 comigo, né? E tem mais uma profissional que... a gente está começando um trabalho novo, né, através de um atendimento online, através da clínica, e mais 2 colaboradores. Que legal. Então, o que mudou aí na identidade te fez também olhar para o negócio de uma forma diferente. Sim, com certeza. Muito mais possibilidades? Muito mais possibilidades. E, na verdade, ver como um negócio, né? Você enxergava? Não. Você via que você era empresária antes? Não. Eu me via como uma fisioterapeuta instrutora de Pilates. Legal. E era só isso. Era técnico, né? Não tinha esse olhar. Eu sabia dessa necessidade, mas enxergava assim, eu tenho que olhar lá quanto entrou de dinheiro, quanto saiu de dinheiro, e se está precisando arrumar alguma coisa. Isso era o máximo da gestão. Era o máximo, porque o meu dia era todo focado em cima da agenda. A tua agenda era toda consumida por atendimentos direto ao paciente. O meu objetivo era ter uma agenda cheia. Assim como o da Márcia, gente, eu sei que muita gente passa por isso. Eu estou assim, até explorando um pouco mais esse assunto, porque eu vejo que muitos profissionais têm essa formação técnica. Até no livro Mito do Empreendedor, sugiro que leiam, já sugeri várias vezes, sugiro de novo. Ele traz muito essa visão, né, do empreendedor que é técnico, é conhecedor da atividade, tem um amor por aquilo que faz, é incondicional muito. Esse amor, tanto, né, quantos anos aí, né, atuando no Pilates, na fisioterapia. Sim. Mas esse amor muitas vezes não tem escala, não tem uma perspectiva de negócio, né, de olhar para aquele negócio como uma empresa. Muitos olham como uma atividade, uma profissão. Né? E quando você quer escalar, quer crescer, quer desenvolver algo mais, né, financeiramente, ou até mesmo sair dessa venda de horas, né, que é uma correlação direta, né? Eu tenho hora, eu vendo hora, acabou meu tempo, eu não vendo mais nada. Exatamente. Então, para sair dessa correlação, é necessário olhar para o negócio como uma empresa. E esse olhar, né, que ao fortalecer a tua identidade, você conseguiu imputar na tua empresa. Antes com 3, agora com 7 profissionais, mais você... Ou seja, já não está mais na venda de hora, já não é uma relação direta, né? É de 1 para 1, né? Uma hora, um ganho. Agora tem essa projeção maior de receita através da escala com profissionais. Mas aí teve que nascer um outro personagem, né? A líder, a gestora. Bom, essa parte foi a mais difícil, eu acho. É um desafio para muitos, né? Foi o seu também. Foi, muito. E o que precisou mudar aí dentro, Márcia, para você realmente assumir, né, esse papel, eu falo assim, esse chapéu, né? Que às vezes você está lá como a professora, a instrutora de Pilates, a fisioterapeuta, mas tem momentos que é a gestora, a líder, a que tem que cobrar, orientar, demitir, contratar. O que precisou mudar aí dentro da tua identidade? Eu acho principalmente entender que
as pessoas que trabalham comigo, né? Então, eu sempre procuro ter um olhar de ajudar a crescer profissionalmente, dar possibilidades de melhorar tanto como profissional, mas também ter esse objetivo de crescer na vida, né? Alcançar os objetivos próprios ali. E com isso eu ia criando um vínculo emocional muito grande com todas, entendeu? E isso dificultava para eu me posicionar. Então, posso dizer, eu tenho até vergonha de falar isso um pouco, mas que eu queria ser aquela líder boazinha. Amiga de todo mundo. Isso, e receio de colocar as coisas que eram necessárias fazer. E o que era necessário ser feito ou ser corrigido implicava não só para mim, né, dentro ali da empresa, vamos dizer assim, mas para elas mesmas, entendeu? Porque isso ia trazer consequências, como muitas vezes trouxe. Então, eu até penso que nesses 5 anos, né, que eu venho com essas mudanças, o que mais atrasou o meu crescimento foi isso. Esse posicionamento. Que foi muito difícil. Só que, né, quando eu fui em busca da sua ajuda, eu fui por conta da empresa. Essa era crescer, melhorar, o que é que está acontecendo, que eu fico, né, limitada. E tinha muitos clientes. Eu já tinha muitos clientes. Mas eu não via assim, o resultado que eu gostaria de ver dentro dessa perspectiva de clientes que eu já tinha. E aí eu fui em busca de melhorar isso. Mas nesse processo eu me debati principalmente em que, na verdade, o que eu mais precisava era melhorar meu emocional. Era o CPF que estava precisando de ajuda, não o CNPJ. Exatamente. Porque o que tinha de coisas ali que me impediam de, por exemplo, me posicionar como uma líder melhor. E aí, quando eu me deparei com isso, falei assim, nossa, estou vindo aqui por conta de negócio, na verdade... Todo o resultado, até algumas vezes a gente já conversou e eu falei que, na verdade, os meus melhores ganhos nesse processo e os primeiros foi na vida pessoal. E que é tipo assim, não tem preço, entendeu? O resto é reflexo, né? É consequência. É consequência. Não tem preço esses ganhos, assim, para mim, como pessoalmente. E aí, tudo que foi acontecendo depois, dentro do meu trabalho, dentro da clínica, foi reflexo mesmo dessa mudança do meu emocional. E que eu sei e vejo que ainda tem muito para melhorar e eu quero melhorar. Você tem sede, né? A Márcia, gente, ela tem determinação, ela tem sede, ela tem disciplina. E é maravilhoso quando a gente depara com empreendedores que têm esse espírito de aprendizado contínuo, né? De se colocar na posição de aprendiz, de fazer o que tem que ser feito, de pagar o preço e sem mimimi, vai lá e faz, né? Isso é maravilhoso. Então, são 5 anos de persistência, de dedicação, de comprometimento, de realmente estar, assim... Não negociar com o fracasso. Acho que seria o resumo da obra, né? É uma boa frase. Não negociar. Vou pegar essa frase para mim. Não tem negociação, né? Desistir não é uma opção. Sim. E quando eu vejo você persistindo ao longo do tempo, é sobre isso. Você me escolheu como sua mentora há 5 anos atrás e persistência atrás de persistência. E nisso passou pandemia, passou uma série de situações desafiadoras, né? Muito. Mas, o quê? Persistência. E eu tenho para mim muito claro... Quem vence não é aquele que é o mais forte, nem aquele que é aquele que é gigante, não, é aquele que não desiste, né? O sucesso é para quem não desiste. E tem uma coisa assim que eu posso falar que na verdade, muitas vezes eu fui muito instigado por você, né? Então, assim, eu percebo hoje, né? Então, eu consigo ver que eu sou persistente. E dentro dessa persistência, quando você me instigava para algumas coisas, me fazia enxergar mais longe, entendeu? A querer ir mais longe. Então, faz com que a gente sempre se renove dentro do meu trabalho. A clínica completou, né, 30 anos em março. E ouvi, né, de algumas pessoas chegar para mim e falar assim, Márcia, deu, né? Chega, você não acha que tá bom já? Tá bom já, você não acha que tá hora de parar? E assim, nisso me caiu uma ficha, vou falar assim, que eu fiquei parada olhando para a pessoa, por que ela tá falando isso para mim, né? E assim, acho que ainda não tinha caído a ficha, que eram 30 anos de trabalho, que tem gente que já se aposentou com esse tempo de trabalho. E eu nem passava isso pela minha cabeça, entendeu? E, na verdade, não penso. Eu fiquei olhando para ela com arte. Né? O que você está querendo dizer com isso, né? Aposentar? O que vai fazer agora, né? Eu ainda não alcancei meu objetivo. Mal sabe, né? Nem começou. Exatamente, nem começou.
Estou em busca, né, desse objetivo. E de querer crescer mais, querer melhorar, e me mantenho sempre me atualizando, tanto tecnicamente quanto desse lado novo de gestão. E eu quis aproveitar ao máximo, né? Enquanto tinha o hub lá, parecia até que eu sabia que ia ser tempo curto, que eu fui fazendo tudo que era possível para mim, né? Eu fui fazendo. 100% presente 100% lá. Presente. Sensacional. Márcia, 30 anos, né? Olhando para trás, com certeza teve, assim, momentos de dias de glória e dias de luta, né? Muito. Mas, lembrando dos desafios, eu pergunto isso por quê? Para até mostrar para as pessoas, tem muita gente que está começando agora na profissão, fisioterapeutas recém-formados, profissionais da área de educação física, que estão aí galgando, né, um lugar ao sol, e tem espaço para todo mundo, né? Enquanto tiver gente doente sedentária com dores, tem espaço para, né, para muito crescimento, não é uma relação de escassez. Mas olhando para a tua jornada, olhando para a tua história, olhando para os desafios, teve aquele momento, falei assim, que vontade de jogar toalha, que vontade de jogar tudo pro alto, né? E alugar prancha na praia, esquecer de tudo. Teve algum momento que você falou, preciso tomar decisões. Como foi? E quais foram esses momentos? Passava isso pela minha cabeça, mas eu sempre consigo ver que foi muito momentâneo, sabe? Aquele dia mais difícil, ou aquele junto com o lado não só profissional, mas o emocional, abalado também, é que me fazia ter esses pensamentos. Então, por exemplo, desgaste com... Primeiro era lá atrás, né? Eu vou falar, nossa, estou trabalhando tanto e ganho tão pouco, como isso? Será que realmente é para eu estar aqui? Será que eu tenho que buscar outras coisas? Inclusive, recebi conselhos. Se você não está contente... Então, acho melhor você muda o rumo, fecha a porta e procura um emprego. Será que não é melhor? Mas aí eu mesmo me questionava e falava para a pessoa, não, mas se eu for buscar um emprego, até eu vou ganhar menos do que eu ganho aqui. Aí eu refletia e falava, não, peraí, né? Peraí que aqui ainda tem chance, vamos continuar aí. Outros momentos difíceis foi, na verdade, com pessoas, né? Às vezes você não está, né, num meio que não era dentro daquilo da minha perspectiva de estar com pessoas trabalhando e que que vinham de encontro com aquilo que eu realmente queria. E aí isso me traz muito desgaste emocional. Entendi. Então, o relacionamento com as pessoas e o teu próprio contexto emocional te colocou em questionar, em duvidar do teu negócio. Exatamente. Desse teu projeto. De achar que, nossa, né, é muito mais esforço ainda, é muito mais empenho ainda, porque eu tenho que treinar mais. Às vezes você encontra pessoas que às vezes não é que as pessoas sejam isso, muito pelo contrário. Na verdade, eu sou grata porque sempre tive pessoas boas perto de mim, mas com objetivos diferentes do que eu tinha, entendeu? E que isso, então, me fez pensar, será que realmente, né, eu estou no caminho certo? Mas, independente disso tudo, eu me sinto sempre muito realizada. Legal. E porque olhando assim... Só te interrompendo, porque foi um sonho, daí hoje eu paro para pensar, e vejo que foi um sonho de criança. É isso que eu ia perguntar. O que te fez continuar? Porque o desafio vem, né? Mas o que te fez levantar a cabeça, respira fundo e vai? O primeiro que foi um sonho de criança. Eu me inspirei sempre muito no meu pai. Meu pai era um empresário, tinha uma empresa de doce, tá? Faleceu ainda quando eu tinha 10 anos. E eu tinha um vínculo muito forte com ele. E me lembro, né, de estar... simulando em brincadeiras que eu estava ali, né, sendo uma empresária. Então, eu nunca me vi sem ter o meu negócio próprio. Então, eu já fazia faculdade pensando que eu ia ter uma clínica de fisioterapia. Já estava claro isso. Então, eu buscava isso, né? Fui até nesse primeiro momento sem muitos recursos, porque... né, depois que eu saí da faculdade, fiquei trabalhando, tive um consultório em Londrina durante 2 anos, e aí depois é que eu montei a clínica em Arapongas. Entendi. Aí foi com o incentivo da minha mãe, com a ajuda da minha mãe, da minha amiga, que eu tinha uma sócia, com os pais dela. Então, aí foi na cara e coragem, né, na verdade. Mas inclusive, essa semana eu estava conversando com uma pessoa que me veio uma lembrança que no meu primeiro mês, eu já consegui pagar todas as contas. Uau. Então, para muitos é
inalcançável, né? Exatamente. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, mas todo mundo falava que eu ia ter que, né, ver ali as despesas da clínica, não ia ter para tudo aquilo, que seriam talvez muitos anos para eu conseguir ter uma renda melhor, um lucro, conta aí 5 anos, tal. E quando eu vi aquele primeiro mês que eu consegui pagar todas as despesas, não precisei tirar nada do meu bolso, eu já falei, nossa, é a aqui vitória, mesmo. Né? Que bom, que bom. Mesmo. Márcia, hoje liderando uma área que é técnica, né? Toda a parte da fisioterapia, do pilates, é tudo muito técnico, exige acompanhamento, né? Bastante individualizado. Você preza muito por isso, tanto que mais de 50%, né, dos seus clientes são mais de 10 anos ali de casa, ou seja, tem uma vida ali, uma jornada junto com você. Mas o que você precisou aprender e desenvolver em relação à liderança, à gestão, a business mesmo, para que você conseguisse escalar mais isso, sair dessa pessoalidade e ter essa confiança nas pessoas que estão trabalhando com você? O que precisou mudar ali dentro? Primeiro, né, confiar mais nos profissionais, né? Confiar que ele vai ser capaz de realizar o trabalho que é necessário ser feito. Segundo, é ser incansável em treinar, né? Em treinar, sempre estar atento, por mais que são os profissionais, né? A gente não pode, cada um tem a sua conduta, tem o seu olhar né, ali do tratamento que está fazendo, mas tem muitas coisas, muitas orientações, né, que a gente pode ir colocando para os profissionais, ou buscar incentivar, buscar treinamento, a especializar. Você incentiva muito isso neles, não só treinar lá dentro, mas também que eles busquem atualizações. Isso, busque sempre, né, até mesmo meu foco é para ele como profissional, para se sentir também mais valorizado, para ter mais estímulo para atender melhor. Porque quando eu passo, na verdade, minha experiência, é claro que a minha não é igual para todo mundo, mas o fato é que quando eu me especializava mais, que eu buscava mais estudo mesmo, mais conhecimento na minha área, mais estimulado eu ficava em atender melhor, entendeu? Então, acho que por esse olhar, assim, então eu sempre estimulo muito a buscar novos cursos, novos treinamentos para crescer. Isso acaba se tornando uma cultura da empresa, né? Que você já tem isso dentro de você, de estar sempre se aperfeiçoando, buscando, atualizando, passa para eles também e incentiva com que eles façam. E eu acho também que o fato de eu estar sempre em movimento, então também traz, né, esse olhar, talvez até inconscientemente, para que também busquem, né? Legal. A liderança é exemplo, né? O negócio é o seguinte, se inscreve no canal, já ativa a notificação, comenta aqui o que você está achando desse episódio, se você já entendeu o teu papel, a tua posição, se você já realmente entendeu que você tem que mudar algo aí na sua empresa, talvez você seja uma pessoa assim como a Márcia, é um profissional especialista numa área, mas que tinha um desafio de crescimento, de escala, de liderança, tinha alguns desafios ali para crescer o negócio e ter um resultado compatível, né? Porque às vezes há essa incongruência. Tô ali com a agenda cheia, tô trabalhando pra caramba, de manhã, tarde à noite, rodando semana a semana, às vezes sem férias, sem descanso. Mas cadê o resultado? Cadê o lucro? Né? O lucro é bom e eu gosto, né? O lucro é bom, a gente gosta. Mas cadê o lucro? Então, talvez você já se conectou com essa conversa, já entendeu que bom que você está assistindo. Então, se inscreve no canal e comenta aqui como é que está aí na sua empresa, como é que você está vendo tudo isso, porque com certeza tem aprendizado para a tua vida, para o teu negócio. E esse é o objetivo do podcast, combinado? E Márcia, vamos entrar numa parte um pouco mais técnica agora. Conta para mim, musculação ou pilates? Um substitui o outro, um complementa o outro. Qual que é a tua visão? Né? Como é que você vê essa questão? A gente ouve muito as pessoas falando assim que eu já faço musculação, não preciso fazer pilates. Legal. Né? Isso é uma das colocações. Mas existem outras também, assim, eu não gosto de musculação, então eu vou fazer pilates. Tem gente que tem aversão, né? Exatamente. O ambiente da academia, aquela coisa toda. E ao contrário também. Tem uma visão, talvez, até errada, né? Do Pilates. E aí, então, não suporto. Ouvi esses dias o seguinte, já fiz até aquele negócio das vozinhas.
o Pilates. Eu pensei comigo, meu Deus, se a gente aguentasse fazer como as vozinhas fazem Pilates, né, tava ótimo, né? É uma visão errada. Porque né? eu já fiz atividade, né? Ela é realmente puxada. Desde a respiração até o movimento, a concentração, o foco, né, que a gente tem que ter no corpo, em tudo, é um outro nível de exigência, né? Tem uma consciência corporal muito maior. Sim. Então, muita gente acha, não, é só fazer assim com o caminho da vassoura, né? É só alongamentozinho. Mal sabe, né, que aquele alongamentozinho tem coisa pra caramba ali. Mas diga lá pra gente, né? Apesar dessa concepção errada em relação a Pilates que muitos têm, explica pra gente como isso pode ser, né, conduzido, ou um ao outro, ou um e outro. Na verdade, tudo depende do seu objetivo. Tá. Né? Então, se você quer emagrecer, se você quer ganhar hipertrofia muscular, o Pilates não vai te ajudar, pelo menos não, né, talvez num prazo mais curto, como a musculação, uma atividade mais aeróbica, né? Mas o Pilates, aí vem. Aí eu quero só trabalhar alongamento, eu quero ter um corpo definido, mas eu não quero hipertrofia, eu quero ter um corpo sem dor, eu quero ter um corpo forte, né? Mas um corpo forte mais leve, né? Tem muita questão da postura também, né? Correção postural. Então, aí seria mais o Pilates. Legal. Mas nada impede, na verdade, que eu acho que seria até bem bacana de falar, que um complementa o outro. E são funções complementares. Exatamente. Então, um potencializa a ação do outro. Agora, o que eu vejo muito, Márcia, cada vez mais a gente muito usando o celular, telas, cada vez mais com o pescoço baixado. A ergonomia foi pro brejo faz tempo, né? Sim. Até em ambiente de trabalho, muitas vezes, não tem mais aquela coisa do monitor na altura, de estar realmente adequado ergonomicamente. Por quê? Notebook, tablet, celular, e a gente mudou muito a forma de estar, né, no dia a dia ali com relação à postura. O Pilates ajuda nisso? Ele ajuda a prevenir ou a corrigir essas questões posturais também decorrente disso? Sim, com certeza, né? Eu acho que esse é o mais... A bola da vez? É o mais simples de tudo ali. Mais simples. De fazer, que é a correção postural. Porque assim, olha, a gente trabalha lá com um método que a gente chama de contrologia, que na verdade é um nome que o Joseph Pilates deu para um sistema de saúde que ele criou lá, né, em 1900 e bolinha. O que é um sistema de saúde? Vamos abrir esse parênteses aí para explicar. O que é um sistema de saúde? Um sistema de saúde é quando você tem vários métodos para trabalhar com a saúde. Então, ele não se utilizava apenas do movimento, do exercício. Ele se utilizava às vezes, técnicas manuais para complementar uma aula. Eles tinham um olhar muito grande voltado, por exemplo, para acompanhar o equilíbrio do corpo. Lá atrás, ele já sabia que a gente tinha que se exercitar sob a luz do sol. E por que isso? Por conta da vitamina D. E Joseph é alemão. Alemão. Ele é alemão e depois de um tempo ele foi para os Estados Unidos e montou um estúdio lá. Quando ele criou a técnica, né, o sistema de saúde, vamos dizer assim, ele fez muito mais voltado para o homem do que a mulher. E aí acabou se criando, né, uma visão errada de que é uma atividade mais feminina, para balé, porque onde ele tinha o estúdio lá em Manhattan, ele tinha uma escola de balé no mesmo prédio. E muitos bailarinos passavam por ali e por decorrência de... Bailarinas, passavam por ali e aí, por conta de lesão tal, começaram a buscar, porque ele mostrou que ele podia ajudar aquele profissional a recuperar da dor e ter uma performance melhor. Então, ficou muito... em evidência isso, né? E as pessoas, por isso, que acabaram, acho que, confundindo muito com balé, com uma atividade leve, apesar que balé não é uma atividade leve. Eu sei, porque eu fiz. Nem o Pilates, né? 8 anos de balé, não é. Mas acabou se criando, né, essa ideia errada. E ele era muito de fotografar tudo. Isso que a gente faz hoje, para ele já fazia... Já era blogueirinho. Ele já tinha lá o primeiro dia de aula, 3 meses depois de aula. Então, legal. Ele tem fotos dele comparando quando ele era mais jovem. Visionário. Ele era muito visionário. Caramba, até os próprios equipamentos são os mesmos hoje. São os mesmos. Do clássico, e né? Todos, na época, era ele mesmo quem construía os equipamentos.
E aí, dentro do clássico, então, que a gente está falando, que ele deu o nome de contrologia, ele já criou todos os equipamentos, e dentro desses equipamentos, ele foi criando por conta da necessidade que ele via no corpo a ser trabalhado, e dentro daquele equipamento precisava trabalhar mais alguma coisa para ele funcionar melhor, ele criava outro para facilitar, para trabalhar naquele lá, porque a ideia era deixar um corpo em equilíbrio. E aí, então, a visão, que tem uma frase dele até que fala que você precisa ter o equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Por isso que ele olhava o todo. Super atual. Muito. E ele olhava a parte sexual dos clientes, porque ele sabia que isso interferia na saúde, e o lado emocional, né? Tanto é que até tem alguns relatos, né? Pelo menos assim foi contado para mim, que ele fim de semana abriu o estúdio no fim do dia para receber os alunos para confraternizar. E porque ele via que era muito importante, né, ter esse lado. Tanto é que tudo que ele fazia, você buscar a saúde com o objetivo de você ter prazer na vida. Que legal. Aí eu me lembro... Isso muito... em 1900 e... ele, na verdade, começou em 1900 e agora é 20 e pouco, não vou lembrar certo. Mas ele tem livro escrito em 1938, em 42, em que ele já falava todas essas coisas. Antes da guerra já estava... Ele já falava sobre a alimentação, o cuidado com a alimentação, com a educação dos filhos. Então, ele tem... à frente do tempo, total. Muito à frente do tempo. Então, ele falava assim, olha, numa primeira início de um livro dele, ele diz assim que a humanidade não está caminhando, mas correndo ladeira abaixo. Meu Deus. Para ter para estragar a saúde, entendeu? Imagina se ele tivesse em 2020 diante. Ele já falava que as pessoas iam infartar, não há muito, daqui a pouco tempo as pessoas vão começar a infartar jovens. Então ele já tinha todo esse olhar você está no carro dirigindo, ouvindo um noticiário, você não está focado, não está concentrado no que você está fazendo. Você já está pensando, você está com a mente em outros lugares, e isso vai acelerando seu pensamento. Então ele já tinha toda essa e ele visão. Já prezava por esse equilíbrio, por essa vida mais equilibrada entre corpo, alma e mente. E dentro dessas sequências, então, que ele já deixou todos os exercícios, que se você for trabalhar dentro da forma com que ele criou, está tudo pronto. Caramba. E muito mais fácil. E é assim. Então, eu estou dentro de uma formação que é a específica, né, que no Pilates clássico, ou contrologia, que a gente pode chamar, desde 2017, aprofundando. E eu ainda não conheço tudo. Caramba! Ainda não conheço tudo que ele deixou aí para a gente poder aproveitar e utilizar. E os movimentos foram criados, elaborados, não só para trabalhar o físico, mas também o emocional. Então, legal. A gente usa você tem uma dor, eu vou criar uma aula para trabalhar a sua dor física, mas na minha avaliação eu vou olhar também conforme o seu físico me traz, né, vamos dizer assim, requisitos para o emocional. O que pode estar acontecendo emocionalmente e que eu vou usar de movimentos e exercícios também para liberar emocionalmente. Caramba! Quais são os critérios? Na hora que você bate o olho, a pessoa está, de repente, falando de sintomas ou de situações ou de dores, aí, assim, diretamente, Pilates vai te ajudar nisso. Ou a pessoa fala, eu tenho isso. Olha, esquece porque não é por aqui. Na verdade, eu sou muito suspeita para falar. Se a gente for falar de sem partidarismo, né? De dor física e até emocional, eu falaria que para fazer Pilates. Então não tem uma restrição. Até existe, assim. Então vamos pensar assim, conforme está o quadro clínico da pessoa. Tá. Então, talvez não seja patologia, mas em que momento em que ela está. E muitas vezes até eu consigo direcionar mesmo num momento ainda mais crítico. Mesmo assim, a gente, né, desse conhecimento do Pilates mesmo clássico, a gente consegue trabalhar individualmente, com uma aula personalizada, mesmo nesse momento mais crítico. Toda a perícia que você tem, toda a especialidade que você tem, você consegue ir conduzindo para reverter as situações. Porque a contrologia, ela trabalha baseada na circulação sanguínea. Então,
você ganhar força muscular, você ter melhora da sua dor, você ter melhor alongamento, vem em consequência de você equilibrar a circulação no corpo. Então, assim, olha, eu tô com uma inflamação no meu ombro. Eu posso fazer pilates? Pode. Eu vou trabalhar comigo, eu vou fazer assim. Então, eu vou pensar na sua inflamação do ombro. É claro que isso não dispensa, talvez, uma fisioterapia. Tudo vai depender da avaliação ali no momento. Mas como eu vou trabalhar o Pilates com você, eu vou trabalhar exercícios, principalmente que aumente a circulação nos membros inferiores e diminua no membro superior. Porque a sua inflamação no ombro está me dizendo que a sua circulação está mais aumentada nessa região. Entendi. Então, eu preciso diminuir a circulação nessa região. Então, eu vou trabalhar mais membros inferiores para equilibrar essa circulação. Legal. Entendeu? E se a pessoa é mais idosa, se ela já tem ali aqueles quadros naturais, né, da senilidade, a pessoa vai avançando. É ok ela fazer pilates também? É bom ou não é recomendado? Não, sempre é. É legal. Então, o Pilates tem uma frase que diz assim, Pilates é para todos, mas nem todos são por Pilates. Entendeu? Mas ele vai de criança a idoso. Legal. Porque como a gente vai direcionar a aula de acordo com a necessidade e objetivo de cada pessoa, de como ela está naquele momento. Então, lá na clínica, a aula, você vai chegar, Carol, não vai fazer a aula no primeiro dia com alguém que está ali há mais de 10 anos. Entendi. Entendeu? Eu vou primeiro trabalhar. Tem níveis, então. Isso. Aí, a gente faz uma avaliação, eu vejo como está o seu físico. A gente vai fazer 3 aulas personalizadas para trabalhar os pontos mais necessários, os principais objetivos, ensinar ali quais são os princípios do Pilates, para você poder ter um desenvolvimento melhor se você optar por fazer em uma aula. Então, não é uma execução aleatória, por isso simplesmente vai lá e repete. Tem todo um cuidado ali para fazer bem feito e chegar no resultado que é preciso, que é esperado. Exatamente. Show. E aí, depois disso, aí você vai ter a opção, ou eu vou para o grupo, eu vou continuar fazendo personalizado, e aí você vai para um grupo que você consiga acompanhar esse grupo. Legal. Entendeu? E o que é homeostase clínica? Explica pra gente, Márcia, qual que é o conceito aí que isso ajuda na recuperação, no fortalecimento, na saúde das pessoas. Então, dentro da minha formação de Pilates, né, a gente tem lá a gente faz Pilates básico, intermediário, avançado, super avançado, que é a formação normalmente que tem dentro do Pilates. Dentro dessa escola que eu fiz a minha formação, né, e estou ainda em acompanhamento, que é a Pilates original, a gente tem ainda mais esse, vamos dizer, um bônus, que é um estudo dentro do equilíbrio do corpo, das funções do corpo. É um além. O equilíbrio entre sais minerais, vitaminas, água. Por quê? A Alessandra, né, com o acompanhamento do Pilates, viu a necessidade que seu corpo, às vezes, não responde só ao movimento, porque ele não tá legal, entendeu? Então, não adianta você se matar, às vezes, na academia ou querer um resultado ótimo no Pilates se o seu corpo não tá bem. Tá faltando vitaminas, tá faltando água. Ele não vai reagir, você vai ter um esforço muito maior para você alcançar o mesmo objetivo. Então, esse olhar de orientar, indicar e a gente conseguir ter esse olhar de que essa pessoa está precisando disso através de exames, aprender a olhar os exames, tal, saber que a pessoa precisa dessa ajuda a mais para realmente conseguir o resultado que ela quer. Se é um alívio de dor, se é melhorar a performance física. Um olhar mais sistêmico aí para o corpo, para os movimentos e para a saúde como um todo. Porque você fica muito mais lento o resultado, né? E talvez você não consiga nunca chegar naquele objetivo, mas o que está te atrapalhando não é você não executar bem um movimento, né? Não é você faltar às aulas, não é o E às vezes tem até isso, né? A pessoa começa a estar desanimada, tá com um cansaço excessivo, muito sono, e às vezes é falta de equilíbrio nutricional, né? Sim, a gente olha para a pessoa... Suplementação, né? Exatamente. Olha para a pessoa e fala assim, deixa eu ver seus exames, daí você vai lá ver, a vitamina D está super baixa. Não tem ferro, não tem isso nada. Hoje é muito comum. Vitamina B12, não tenho ânimo para nada. A gente vai olhar, tá isso, olha, então, vamos buscar um profissional, né, para te orientar,
para você melhorar e equilibrar isso. E normalmente os resultados são ótimos. Eu estou falando sim. Mas você faz esse acompanhamento também, que é dentro dessa abordagem da homeostase. Da homeostase. Legal. E aí tem uma profissional, então essa novidade lá na clínica, que faz esse trabalho desse acompanhamento, entendeu? Para fazer essa homeostase, né, clínica. E aí o resultado, né, do trabalho do Pilates é muito melhor, é muito rápido. Inclusive, de vários casos que eu já atendi em conjunto com a Alessandra, então, e os resultados foram muito rápidos. Tem um turbo aí que você consegue pôr no tratamento. Sim. Sensacional. E dá um resultado, assim, impressionante. Que legal. E que, inclusive, eu faço comigo também. Ai, é bom, né? Tem que ser o exemplo, né? E qual foi o caso, assim, Márcia, que você pode trazer pra gente, pra exemplificar, que você pegou a pessoa mais crítica e conseguiu devolver a vida para ela? Tem algum caso que você lembra, assim? Tem alguns, mas tem um, assim, que é muito marcante, né? Porque foi até o primeiro que a gente trabalhou, né, juntas. E foi feita a avaliação, ele já estava em acompanhamento comigo em Pilates, ele tinha tido uma melhora, mas ainda tinha algumas queixas. Uhum. E ele era muito ansioso, né? Muito estressado, sempre com problema com o trabalho. E então eu falei assim, olha, eu acho que você seria muito legal, né, fazer esse acompanhamento e tal. E a gente viu mesmo a necessidade dele. Ele estava sendo diagnosticado com uma doença autoimune, já tomando medicação para isso, e não via resultado. Nossa. Ele continuava com dores. Quando foi feita toda essa avaliação, é claro que teve exames, também teve o acompanhamento de um médico junto, foi verificado que ele não tinha a doença autoimune. O que ele tinha era um aumento de permeabilidade do intestino, que estava trazendo uma inflamação no corpo dele muito grande, e que isso estava gerando vários pontos inflamatórios no corpo, e que vinha trazendo ele no processo há mais de 3 anos de tratamento. E né? dor. Quando os médicos viram que não tinha mais o que fazer, então, doença autoimune, vamos, claro, baseado em alguns pontos lá, então vamos fazer um tratamento para doença autoimune. E aí, com esse trabalho, ele foi melhorando até o ponto de não precisar mais tomar a medicação que ele estava tomando, e isso já tem 3 anos. E ele está muito bem, inclusive ele ainda é, né, meu cliente, ele ainda vai lá até hoje, a gente vai para fazer sempre um acompanhamento, ele usa como uma atividade para melhorar mesmo a performance física dele, e ele renovou, inclusive ele mudou, ele tinha uma empresa, ele vendeu a empresa, mudou de ramo, porque ele não conseguia nem raciocinar direito, entendeu? Porque o corpo, a dor, o estresse, ele nem sabia direito o que ele queria da vida, né? E ele mudou e está super bem com um novo trabalho, está crescendo. Então, boa. Assim, voltou. E tudo isso, né? Um detalhe aqui. A busca dele para melhorar a saúde dele, a dor que ele tinha, a inflamação que ele tinha, é porque ele era apaixonado em jogar futebol. Ele jogava 3, 4 vezes na semana. E o que estava impedindo ele de fazer, que era o único lazer dele, vamos dizer assim, o prazer da vida dele. Então, ele estava sempre atrás do tratamento por conta disso. Olha, né, que coisa do destino, assim. Depois que ele melhorou, voltou a jogar futebol, ele conseguiu ser campeão lá nos campeonatos que ele fazia. Hoje, ele fala assim que ele via que nem sabia se ele gostava tanto assim de futebol, porque era mais uma válvula de escape para tudo que ele estava vivendo. E hoje, ele gosta, ele joga, mas já não mais com aquela... Achou prazer em outras coisas também. Que era exatamente. Então, hoje ele tem... ele se alimenta melhor, ele consome alimentos mais naturais. Envolveu a mulher e o filho, que também fazem... Estão fazendo pilates também. Fazem pilates, mas eles também cuidam muito da alimentação, da saúde. E ele até comprou uma chácara para produzir os próprios alimentos. Olha! E fazem pão fermentado, que legal. Coisas bem outro assim, estilo de vida. Outro né? estilo de vida, que completamente. Sensacional, maravilhoso. Então foi muito legal. Né? Pilates é vida, viu, gente? Então, ó, tá com dor, né? Acho que não tem mais saída, sempre tem, né? Sempre a questão tem. mais é realmente buscar um caminho que seja o ideal, né? E às vezes a gente, tudo bem testar, né? Outras opções, outros caminhos alternativos, né? Sim. Muito bom.
Márcia, para a gente encerrar aqui, já conversamos bastante, né? Já deu uma hora de rápido. conversa aqui, passar rápido. Deixa um recado final pro pessoal, alguém que está em casa, de repente, com desafios no empreendedorismo, ou até mesmo desafios na saúde, né? Com dores, enfim. Que mensagem você quer deixar para quem está lá assistindo e ouviu toda essa história, essa jornada, os desafios que você superou, que você venceu aí, a tua paixão pela profissão? O que você quer deixar pro pessoal? Para não desistir. Que seja persistente, que lute pelos seus objetivos e o principal, que não tenha só sonhos, mas que tenha metas e objetivos para correr atrás e aí então ver seu sonho realizado. E a minha dica, busque uma pessoa para te ajudar, né? Uma mentoria. Hoje eu tenho a mentoria ainda com a Carol, tenho uma mentoria na minha especialidade, tenho alguém me ajudando no financeiro porque era uma dor muito grande, não adianta, né? Não é a minha profissão. Então você tem que buscar pessoas que te ajudem a chegar no seu objetivo. E busquem a Carol, porque, gente, vale muito a pena. Vocês vão alcançar o sonho de vocês. Sensacional. Eu costumo dizer, gente, se não tem objetivo, nem sai de casa, né? Você vai rodar em vão aí, vai cansar, vai queimar combustível, não vai chegar a lugar nenhum, ou não vai gostar do destino que você chegar. Obrigada pela audiência, Márcia, obrigada. Eu que coração agradeço pela tua participação aqui. Deixa eu muito. voltar aqui pro microfone. Obrigada pela tua participação, por contar e compartilhar a tua história, seus desafios, sua jornada. Com certeza é um desafio enorme que você superou e está aqui compartilhando isso, porque eu sei que uns anos atrás seria uma semana de dor de barriga, né? Ou com certeza eu inventaria alguma desculpa para não aparecer aqui, no dia. Exatamente. Mas isso tudo é fruto da vitória, da determinação, da persistência. Parabéns, Márcia. Obrigada, Obrigada, Carol. pessoal. Até o próximo podcast Liberdade Empresarial.